Jane Birkin nasceu em 14 de dezembro de 1946 em Chelsea, Londres, mas ganhou fama na França. Foi atriz, cantora, compositora, modelo, ícone dos anos 60 e figura muito polêmica para a época. A artista infelizmente faleceu nesse domingo, dia 16 de julho de 2023. E hoje eu vou contar para vocês a história e o legado que a Jane Birkin deixou para trás. Por sinal, oi, eu sou a Rebeca e espero que você goste desse vídeo. Pode me seguir nas outras redes sociais se você quiser. Se você gostar, curte, se inscreve, faz tudo. É isso. Jane era filha de Judy Campbell, atriz muito famosa dos anos 40, e fez filmes como Emma e Strangler. E seu pai foi David Birkin, que foi tenente-comandante, espião da Marinha Real. O cara foi muita coisa. Ele era bem importante, mas deve-se ele também, né? Não era bonito. Enfim, sim, a Jane era uma nepo baby, bem nepo baby, tinha dinheiro, tinha fama, tinha os contatos, tinha tudo. Mas, apesar dos benefícios, isso também trouxe muitos malefícios para ela. Até porque ela era frequentemente comparada com a sua mãe, Judy Campbell, por ela não ter a beleza e a classe da mãe dela. A Jane conta que na infância ela era uma menininha tímida. Inclusive, ela chegou a estudar no internato e ela descreveu o seu tempo lá como miserável. Ela, inclusive, chegou a sofrer bullying por ter um corpo muito reto e fino e as crianças chamarem ela de meio menino e meio menina. Nessa época, ela já usava roupas mais largas e despojadas, que foi o tipo de roupa que ela usou até o fim dos seus dias. Então, o estilo dela já estava feito desde criança. Aos 17 anos, ela conheceu John Barry, que foi o compositor da música tema de Indiana Jones. Ele tinha 30 anos na época e já tinha 2 filhas. Eles se casaram em 1965 e em 1966 ela teve sua primeira filha, Kate Barry. Em 66, a Jane começou a ter papéis maiores na indústria cinematográfica, como Kaleidoscope e Blow Up. O John Barry, seu marido na época, disse pra ela jamais aparecer nua nas telas, mas como uma boa adolescente, foi exatamente isso que ela fez. John Barry, meu marido na época, me disse para nunca ousar me mostrar nua no set, por eu sempre apagar as luzes em casa. Eu tinha 17, então só porque ele disse, eu ousei. Em 67, ela teve sua primeira filha, Kate Barry. Em 68, ela e John Barry se separaram. A Jane descreveu o casamento como deprimente e inclusive chegou ao ponto do John pedir para eles viverem em quartos separados porque ela chorava durante a noite. Depois da separação, a Jane voltou a morar com seus pais, só que agora com sua filha Kate, mas ela continuava inquieta e não sossegava. Eu tive a minha bebê, Kate, e me encontrei de volta em casa com meus pais. Tudo à minha volta colapsou. Eu não queria ficar em casa esperando algo acontecer. Nessa época, ela começou a fazer audições para papéis tanto em Londres quanto em Los Angeles, na Califórnia. Em 68 mesmo, ela participou de um filme que era meio psicodélico e sensual, chamado Wonderwall. Em 69, ela participou do filme La Piscine, que foi um dos muitos projetos experimentais franceses cujos quais ela fez parte. Inclusive, a Jane conta que seu sotaque inglês ao tentar falar francês teve um impacto muito grande na sua carreira artística e que ele influenciou sim o seu espaço nas telas de um modo bom, fazendo com que ela conseguisse mais papéis justamente por conta do seu sotaque. E ela diz que se não fosse sotaque, ela provavelmente não teria tido a carreira que ela teve. Um belo dia, em um restaurante em Londres, ela estava com sua amiga Gabrielle e elas começaram a ouvir falar sobre audições para um filme chamado Slogan. Ela disse que na época todas as meninas mais bonitas de Londres estavam tentando aquele papel e ela não acreditava muito que ela ia conseguir. Ela fez o teste e acabou conseguindo o papel principal. Ela conta que ela acha que o diretor Pierre Greenblatt, enfim, né, sobrenome francês, não vai estar dando português não é possível. Ai. Enfim, ela disse que o diretor do filme deve ter ficado encantado com ela e por isso escalou ela pro papel. Esse filme mudaria sua vida para sempre. Il y a quelque chose qui est assez curieux, enfin, on a l'impression quand on voit Slogan que c'est votre vie, enfin c'est véritablement votre vie. Alors, je crois que quand vous avez tourné Slogan, vous vous connaissiez à peine. Enfin, je ne connaissais pas. Vous ne connaissiez pas. Vous êtes connu pendant Slogan. Elle me trouvait affreux, je la trouvais pas terrible. Puis ça a changé au cours do tournage. Eu conheci Serge na França, nos testes de tela para o filme Slogan. Ele era bem moreno e tinha um rosto esquisito, não usual e estava usando uma camisa lilás. Ele era cáustico e sarcástico. Não era desagradável, mas pude ver que ele não ligava muito para nada. Como chefe da casa, ele podia ter insistido em outra garota, já que o filme dependia do nome dele. Marisa Berenson, em particular, tinha feito a audição e estava sublime. Ele foi gentil e me disse que nunca teria coragem de fazer um teste numa língua que não fosse a sua própria. Eu aprendi o texto foneticamente e o falei sem entender nenhuma palavra do que dizia. Eu vi o teste recentemente e foi muito ruim. Então um homem que amava mulheres sofisticadas, eróticas e misteriosas se viu na companhia de uma bebê chorona que estava unindo o cinema com sua vida privada. Isso o deixou enjoado e a minha vida nunca mais seria a mesma. E foi assim que ela conheceu o homem que se tornaria sua dupla na vida e na arte, mudando tanto e causando polêmica na cena artística dos anos 60. Depois
das gravações do filme Logan, a Jane se mudou permanentemente pra França e logo começou publicamente seu relacionamento com o Serge. Durante o filme eles já começaram a namorar ali, mas quando o filme acabou eles foram morar juntos, ela veio morar na França pra morar com ele. Meu Deus, muita emoção nesse casal. Pouquíssimo tempo depois, eles lançaram o single Je t'aime moi non plus. E essa música foi censurada em diversos países do mundo, inclusive no Brasil. No Brasil, ela foi censurada de maneira que ela não podia ser tocada em lugares públicos, em novelas, em propagandas, em nada do tipo, e o disco só podia ser vendido para maiores de 18 anos. Mas mesmo assim, a música ainda conseguiu atingir o topo das paradas na Europa. A música, por sinal, tinha sido escrita 1 ano atrás por Serge para Brigitte Bardot, depois de um encontro ruim que eles tiveram, onde a Brigitte pediu para ele escrever a música mais romântica do mundo para ela. Assim, ó, sem querer falar nada, mas a música é só gemido, tá? A música é só entra e sai, vapo e gemido. Não tem nada romântico. Mas tudo bem, Brigitte Bardot, se tu acha que pá, se vocês franceses aí acham que pá. Porém, a pedido do então marido da Brigitte Bardot, Serge tirou ela da música e colocou a Jane. Você já sabia que queria se tornar cantora? Ou só aconteceu? Não, eu não queria ser cantora. Só aconteceu de me apaixonar por Serge Gainsbourg. Ele fez essa música com Brigitte Bardot no ano anterior e me perguntou se eu gostaria de cantá-la. E por ciúme, disse sim, já que não queria mais ninguém cantando ela. Então eu disse, sim, é claro, só por amor a ele e por medo dele ficar com alguma outra loira bonita. Eu não tinha ambição como cantora, eu morava com ele e ele me escrevia músicas. A Jane, ainda nosso maior ícone de maturidade e feminismo, mais ou menos, ainda contracenou com a Brigitte Bardot num filme chamado Don Juan ou Se Don Juan Fosse Mulher. Nesse filme, a Jane interpretou um papel de uma mulher que se apaixonava pela personagem da Brigitte Bardot, onde elas tiveram até uma cena na cama. Polêmico, hein? E Jane a descreveu como a mulher mais bonita que ela já tinha visto no mundo e disse brincando que ela só aceitou o papel para poder ir pra cama com a Brigitte. Eu observei Bardot nos mínimos detalhes, tentando achar algum defeito nela. A boca dela, o nariz, a pele, o cabelo, era fabulosamente bonita. Ela era fabulosamente bonita. Voltando a falar sobre o relacionamento do Serge com a Jane, ela conta que ele ajudou muito ela a aceitar o próprio corpo, porque desde pequena ela sempre foi chamada de tapa. A coitada não tinha peitinho. Por ela ter muitas inseguranças com o corpo dela desde a infância e o Serge ser fissurado nela e achar a mulher mais perfeita do universo, ela acabou recuperando a sua autoestima por conta dele e por conta da sua maturidade, é claro. Eu fui extremamente sortuda para conhecer Serge. Quando ele estudava na Escola de Belas Artes, ele desenhou uma garota que parecia exatamente como um menino, exceto que ela tinha os seios como os meus. Ele me levou ao Museu do Louvre para ver as pinturas de Cranach e me disse que eu era uma delas e que peitos grandes o assustavam. Cranach era o tipo de beleza que ele preferia. Depois da miséria que vivi no internato e meu primeiro casamento, foi incrível conhecer um homem que me achasse bonita e definitivamente erótica. Ele me reconciliou comigo mesmo. Quando um homem te ama, tudo muda. A Jane Birkin não passaria naquele teste lá de ficar muito tempo sem falar de homem. Infelizmente, esse foi o maior erro dela. Ela era muito fissurada por homem. Ela era uma mulher muito apaixonada. Mas tudo bem, ele era um homem bom. Então tá tudo certo. A Jane teve sua segunda filha, Charlotte, em 1971, dessa vez com o Serge. Ela contou que ele era um ótimo pai e ele criava a Charlotte e a Kate do primeiro casamento dela como se fosse sua. Os dois acabaram se tornando um casal lendário da época. A lacuna de 20 anos entre nós, nosso estilo de vida. Nós costumávamos sair à noite e voltar para casa para acordar Kate e Charlotte antes da aula. E então, dormir durante o dia. Essa era a minha fantasia, nossa falta de tabus. Serge costumava dizer: nós não somos um casal imoral, somos um casal amoral. Pra quem não sabe, a moral é uma coisa moralmente neutra. Ela não leva em questão amoral. Então é um bagulho meio nihilista, sabe? Aquela filosofia de vida que o Rick, do Rick and Morty, segue. Então, que não existe Deus, então dane-se tudo. É isso aí. Não é que tipo, eu tô quebrando a moral porque eu sou mal. Não existe moral e eu faço o que eu quiser. É tipo isso. Ela ficou junto por 13 anos e durante esse tempo eles criaram diversos projetos artísticos muito importantes. Apesar disso, eles tinham sim os seus defeitos, inclusive tiveram várias brigas e discussões muitíssimo públicas. Nos anos 80, o problema de Serge com a bebida piorou, assim como suas atitudes e a sua violência. Não era a violência direcionada a Jane Birkin ou às meninas. Ele era um cara estressado. Ele se tornou um cara estressado. Mas ela nunca contou, ela nunca falou, nunca houve essa questão dele ter sido violento com ela ou com as meninas. Então, pelo menos isso. O casal se separou em 1980, mas continuaram muito, muito amigos, até demais. A Birkin começou a namorar um cara chamado Jax Doyle. E assim,
não achei nada muito interessante no cara. Mas com ele ela teve sua terceira filha, chamada Lou Doyle. E quando ela nasceu, o Serge mandou pra ela uma caixa com fralda e roupinha e ele acabou se tornando o padrinho da menina. Ele manteve um relacionamento muito próximo com as 3 filhas de Jane e começou a escrever músicas e trabalhar com a Jane. Até que em 1991 ele faleceu. A Jane e suas filhas ficaram muito abaladas com a morte dele e elas passaram 3 dias ao lado do corpo se recusando a deixar ele embora. Por causa dessa proximidade com o ex, mesmo após a sua morte, o relacionamento de Jane com Doyle acabou terminando. Ele terminou com ela porque ela gostava do ex e não é legal ficar com alguém que gosta do ex. Agora, falando um pouquinho sobre o estilo e a influência dela pro mundo da moda. Um disclaimer aqui, que foi durante seu relacionamento com o Serge que ela começou a desenvolver um estilo mais forte e mais ousado, por ela ter finalmente aceitado o corpo dela e tá mais se aceitando, assim. Então ela começou a usar mais e a mostrar mais o corpo nas suas roupas do dia a dia, então nessa época que a gente tá focando. O primeiro item mais marcante da Jane com relação à moda era uma cesta de feira, uma cesta de piquenique que ela carregava pra todos os lugares. Tipo assim, desde ir no mercado até no tapete vermelho, ela levava a cesta de piquenique pra todo lugar. Era a bolsa dela. Era a única bolsa que ela queria, a única bolsa que ela usava. Ai meu Deus, assustou o gatinho. Inclusive, foi daí que surgiu a Birkin Bag. Um belo dia ela estava no avião com a sua cestinha de piquenique e ela foi colocar no compartimento em cima dos bancos no avião e todos os seus pertences caíram no chão. E ela xingou, falou, como é que pode que não tem a bolsa, que não cabe tudo que uma mulher e mãe precisa? Que absurdo, tem que criar uma bolsa que caiba tudo e que ainda dê de colocar no compartimento interno do avião. Daí, quem estava no banco de trás dela do avião era ninguém mais, ninguém menos que o executivo da Hermès. E nesse mesmo voo, eles desenharam juntos a bolsa Birkin, que é uma das bolsas mais caras e mais importantes do mundo até hoje. Outra marca dela eram os mini vestidos típicos dos anos 60 e 70, e junto deles, sapatilhas inspiradas em sapatilhas de balé. Apesar de ser muito comum ela usar os vestidos, ela disse preferir calças pelo conforto e praticidade, inclusive calças masculinas. Calças flare ou boca de sino eram as mais usadas nas cores azul clarinho ou branco. O estilo dela era geralmente muito casual e girando em torno do que hoje em dia a gente chama de minimalismo ou quiet luxury. Porém, tiveram looks mais ousados, como o vestido que ela usou na premiere do filme Slogan, que era um vestidinho de crochê, que hoje em dia a gente chama de naked dress, e que dava pra ver os seus seios. Ela usou só com uma calcinha por baixo, bem safada. Mas lindona, lindinha. Ela usava uma franjinha e ela tinha um estilo, o rosto dela era muito twig, assim, muito marcante. Os olhos grandes arregalados que ficavam mais marcantes ainda com o rímel e a maquiagem. A franjinha trazia um ar de inocência e infantilidade e o seu sorriso largo encantava todo mundo. Depois da morte de Serge, ela continuou sua carreira e inclusive continuou fazendo músicas, como Baby Alone em Babylon e Lolita Go Home. A Jane aprendeu com o tempo a se respeitar e a se amar mais e mais. Inclusive, ela chegou a dizer que uma mulher só se torna ela mesma depois dos 30 anos, que é quando ela para de se vestir para namorados ou maridos, quem ela realmente é e onde ela quer estar no mundo. Em 2013, infelizmente, a Jane passou por um momento muito difícil quando a sua filha Kate Berry caiu do 4º andar de um prédio em Londres. A Kate tinha se tornado fotógrafa e estava construindo uma carreira incrível, só que ela veio a falecer por causa desse acidente. A Jane teve um luto solitário e passou um bom tempo isolada, sem falar com ninguém. Apesar de todas as coisas ruins que ela acabou passando, ela teve uma vida extraordinária e é inegável o legado que ela deixou pra gente, tanto por sua arte quanto por sua simplicidade e suas palavras. A Jane faleceu, mas o legado dela continua presente. Se você assistiu até aqui, muito obrigada, só tenho a agradecer. Mande pra alguém que gosta desse tipo de conteúdo e me segue pra saber mais coisas. E do fundo do meu coraçãozinho te mando beijos e te agradeço muito.